Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus.
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, amém, 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 Santo, misericórdias se renovam. A tua alegria vem pela manhã, Jesus. E as tuas bênçãos seguirão aqueles que crerem.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Chegou o momento que nós vamos compartilhar a palavra de Deus, lembrando a todos vocês que nós estamos numa série de mensagens, de estudos, na verdade, dentro desse culto online, sobre as obras da carne, em oposição com o fruto do Espírito. E nós já vimos nos episódios anteriores, nos momentos anteriores que falamos disso nas últimas semanas, que nós temos dois caminhos à nossa frente, temos que fazer uma escolha. Os caminhos indicam o seguinte: nós vamos nortear nossa vida pelas paixões carnais, pelo que a carne quer, pelo que nós desejamos, ou nós vamos nortear nossas decisões, nossas atitudes, nosso comportamento, o curso da nossa vida, pela direção, pelo parâmetro da palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia Sagrada, ensina como os caminhos da vida. Todo mundo precisa tomar essa decisão. Vai para um lado, vai para o outro. Todo mundo tomou. Pode não ter sentado e dito, eu vou decidir isso. Mas as atitudes, os comportamentos indicam que tomou essa direção ou aquela direção. Nós temos como reflexo da nossa escolha, vimos também, a forma como os nossos relacionamentos são afetados. Se nós escolhemos e vivemos na carne, os nossos relacionamentos, eles são afetados de uma maneira que a Bíblia chama de morte e destruição. Se nós estamos vivendo no Espírito, nós colhemos paz. A Bíblia diz que colhemos paz e vida, porque estamos caminhando debaixo da direção do Espírito de Deus. Os nossos relacionamentos, eles acontecem em três direções. Primeiro, nós temos o nosso relacionamento conosco mesmo, dentro de nós, com as nossas emoções, sentimentos, com quem nós somos. Depois nós temos os nossos relacionamentos, os mais palpáveis, visíveis, com as pessoas. Como é que nós nos relacionamos no trabalho, na escola, no serviço, na irmandade da igreja. E, por fim, aquele relacionamento que é prioritário, que dele demanda a forma como serão os outros relacionamentos, o relacionamento com Deus. Então, quando nós decidimos, nós estamos decidindo como é que serão os nossos relacionamentos. Se decidimos que na carne, então serão relacionamentos com os frutos, com o resultado da carne na vida da pessoa. Se é no Espírito, vamos desfrutar da vida no Espírito. Então, quando a pessoa decide viver na carne, é o que temos visto, ela decidiu destruir a si mesma. Decidiu destruir o seu relacionamento com Deus, e também não vai ter um bom comportamento ético e, por causa disso, vai destruir o seu comportamento com as pessoas. Agora nós vamos para o texto de hoje, na verdade com a palavra, com o resultado da ação de quem vive na carne, um deles, que é ciúmes. O texto é Gálatas, capítulo 5, versículo 20, que está apresentando quais são as obras da carne. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, tudo isso que eu falei para vocês de uma maneira sucinta, o apóstolo Paulo, ele descreve de uma maneira mais ampla. E ele declara, depois de dizer isso que eu disse, ele declara que aqueles que escolhem viver na carne, versículo 20, diz que são pessoas idólatras, feiticeiras, cheias de inimizades, de rixas, de ciúmes, de iras, de discórdias, de divisões
e de facções. Diz assim esse texto. E continua, depois no versículo 21, e também no versículo 19, é antecedido por outras características. Mas essas que eu li, depois de falar de ler aqui sobre idolatria e feitiçaria, vem inimizades. Nós já vimos num episódio anterior o que é a inimizade. Depois da inimizade vem rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Essas coisas, elas estão relacionadas à destruição do relacionamento com outras pessoas. Vamos orar a Deus para depois falarmos sobre ciúmes. Ciúmes é uma característica da vida de uma pessoa que vive na carne, mas não conclua nada. Tem alguma coisa importante para nós olharmos sobre esse assunto. Oremos antes. Nosso Deus, pedimos a tua direção, a sabedoria, a graça e a revelação do Espírito Santo na palavra, para que as nossas palavras agora faladas e ouvidas sejam palavras que edifiquem, palavras que construam, palavras que nos ajudem a corrigir a rota se necessário, ou a nos mantermos numa rota que escolhemos e é produtiva. Nos ajuda a viver no Espírito, nos tira da vida da carne. Eu lhe peço isso sobre cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo, ouvindo essa mensagem, em qualquer tempo da sua vida, que ela seja ajudada a não viver na carne. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. É muito claro nesse texto que os ciúmes é o resultado de uma inclinação carnal. O texto coloca ciúmes nessa lista vasta até de comportamentos de quem vive na carne. Mas também a Bíblia afirma que Deus arde em ciúmes. É, isso mesmo, olha só, Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz que Deus arde em ciúmes por aqueles que são seus filhos. Então Deus tem ciúmes de nós. Não é 4, 5, deixa eu ver aqui. Tiago, eu estava em Gálatas, está certo. É Tiago, vamos lá para o texto. Tiago 4, versículo 5. Diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Chegamos agora num ponto conflitante aqui. Porque Gálatas diz que o ciúme é uma obra da carne. E o apóstolo Tiago diz que Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo é Deus, Ele tem ciúmes de nós. Então, como é que nós vamos desvendar isso? Se nós temos duas informações que, num primeiro momento, contrastam entre si, e também, somado a isso, para montar uma equação e buscarmos uma solução, nós temos a informação bíblica que Deus nos ama, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, entre tantos outros textos que afirma, que assevera, que Deus nos ama. E ainda diz, em 1 Coríntios, agora entrou Paulo na jogada, e Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 4, que o amor arde em ciúmes. Agora a coisa ficou um pouquinho mais, o caldo engrossou, porque o ciúme é uma obra da carne, Deus, pelo Espírito, tem ciúmes de nós, e nos ama, e diz que o amor tem ciúmes. Deus nos ama e por amar tem ciúmes. Ora, então, como é que ciúme é uma obra da carne, porque aquele que ama tem ciúmes? É aqui que nós vamos procurar destrinchar o entendimento das coisas que a Bíblia fala. A Bíblia nunca se contradiz, ela se complementa em tudo que ela fala. São tantos textos, tantos autores diferentes. Em 1600 anos de história foi escrito a Bíblia, em culturas, épocas diferentes, e mesmo assim ela não se contradiz. Mas alguns textos como esse, alguns assuntos, colocam uma interrogação na nossa cabeça. Portanto, vamos lá, vamos entender isso. Nós temos, a partir desse princípio, nós temos algumas palavras no nosso idioma e em qualquer idioma, que a mesma palavra tem vários significados, não é mesmo? Por exemplo, se eu falar manga para você, o que você vai pensar? Uma pessoa, o Paulo ali, eu falei manga, ele pensou na fruta, manga, que
tem aquele caroço grosso, ele está quase na hora do almoço, nessa hora que nós estamos gravando, e ele está ansioso para almoçar, então ele pensou em manga fruta. A Ângela, que está trabalhando ali, quando eu falei manga, ela pensou na blusa, na camisa dela, que tem uma manga na camisa dela. Veja, uma fruta e uma camisa, coisas completamente diferentes, mas tem o mesmo nome, manga. A manga pode ser a fruta, e se eu falar manga fora de um contexto, você vai pensar no que você quiser. Você vai pensar na fruta ou você vai pensar na árvore que dá o fruto da manga. Agora, se eu falar manga dentro de um contexto, eu estiver falando sobre vestimenta, sobre roupa, sobre camisa, e nesse contexto eu falo, porque a manga, ela é muito bonita. Então a pessoa já vai entender do que nós estamos falando, qual é a manga que estamos falando. Se eu falar em outro contexto, ela vai entender que é a fruta que nós estamos dizendo. Então vamos entender o que a palavra ciúmes representa segundo o dicionário. No dicionário nós temos as definições de ciúmes. E basicamente as palavras usadas para definir ciúmes, elas estão em 3 direções. A primeira direção, ela aponta para um ciúme humano, um ciúme de origem na pessoa humana que é contaminada, e todos nós fomos contaminados pelo pecado, que vive sob um contexto de iniquidade ao nosso derredor, que mesmo que a gente esteja vivendo em santidade, buscando a Deus, ao nosso redor tem o cheiro do pecado, tem o ranço do pecado, tem o pecado proliferado na vida de outras pessoas e nas situações. Então o ciúme humano, esse que está manchado pela mácula do pecado, o dicionário diz que é o despeito por ver alguém ter algo que é alvo do seu desejo. É uma espécie de inveja. Ela se identifica com a obra da carne, ou seja, me sinto mal porque outra pessoa é ou tem alguma coisa que eu queria ser ou eu queria ter. Então eu tenho ciúmes daquela pessoa, eu tenho uma certa inveja daquela pessoa. Esse é o ciúme humano, aquele que me causa tristeza pelo que o outro tem ou é, e eu não sou e não tenho. Esse é o ciúme humano. Ainda o mesmo dicionário, que é o dicil.com.br, na internet, traz essas definições. O outro ciúme, que é aplicado ao contexto de Deus, que é o ciúme que Deus tem, é a proteção em relação àquilo que se tem orgulho. É o zelo colocado sobre aquilo que lhe pertence, que você tem prazer e tem orgulho. Aqui se aplica ao ciúme que Deus tem. Deus tem ciúmes de nós como um marido, uma esposa, que ama o seu cônjuge, que tem prazer nele, sente ciúmes. Se essa pessoa, de repente, que é alvo do seu amor, que é seu cônjuge, estiver se engraçando com outra pessoa, ou estiver sendo cobiçado por outra pessoa, é natural que nasça esse ciúme de zelo, esse ciúme de proteção àquela pessoa pela qual se tem orgulho. Então, nós vemos aqui uma diferença nisso. Como que nós constatamos se os ciúmes que nós temos é um ciúme da carne, que é obra da carne, ou esses ciúmes que Deus tem, que é esse ciúmes coligado ao amor que Deus possui. O reflexo disso é a resposta para essa questão. Por quê? Porque o que nasce é um sentimento de tristeza ou de raiva. Isso é uma outra definição do dicionário. Sentimento de tristeza ou de raiva por imaginar que a pessoa amada pode se relacionar com outra. Então, quando há essa tristeza e até mesmo raiva, porque aquela pessoa que é alvo do amor, ela está tendo, ou ela tem a propensão, ou uma outra pessoa está querendo ter um relacionamento com ela, então nasce o ciúme divino, o ciúme relacionado ao amor. Deus tem ciúmes de nós quando nos aproximamos do mundo, quando temos a nossa vida perto do pecado,
quando os nossos comportamentos diferem dos ensinamentos, dos valores divinos que são para o nosso bem. Então Deus tem esse sentimento de tristeza. A Bíblia diz que o mesmo espírito que arde em ciúmes, ele também tem tristeza. Ele sente tristeza ao ver que nós estamos nos engraçando com o pecado, nos engraçando com o mundo. Isso não é obra da carne. Deus é espírito. Isso é um ciúme resultante do amor, resultante do zelo, resultante de alguém que tem consideração por nós e orgulho da nossa vida. E Deus te ama, e Deus tem esse zelo por você, e Deus tem orgulho por você ser uma pessoa que reconheceu Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então, quando você se permite, num momento de vacilo, de descuido, a se engraçar com o mundo, Deus fica enciumado, ele fica triste, ele fica até com raiva dessa situação, porque você se torna inimigo de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que aquele, é o versículo que antecede o que eu li para você, que diz que o Espírito tem ciúme de nós, no versículo 5. No versículo 4, a Bíblia diz que vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então Deus percebe que o seu filho está olhando para o mundo com outros olhos, está se interessando pelo mundo, está voltando o seu coração para o mundo. Nesse momento Deus percebe que está rompendo uma aliança, que ele está propenso a romper uma aliança. Então ele tem ciúme, ele tem essa raiva, essa tristeza. Agora, esse ciúme aplicado na vida de uma pessoa, que age pelo ciúme carnal, que é obra da carne, é quando essa pessoa que tem o desejo de ter o que não tem, que tem despeito porque o outro é o que ele gostaria de ser, aí essa pessoa sente a mesma coisa, ela tem tristeza e raiva, mas ela não tem raiva por amor, ela não tem tristeza porque ama, ela tem raiva, ela tem tristeza por inveja, por despeito, porque não tem prazer de ver o outro bem, mas gostaria que ele estivesse bem e o outro não. Esse ciúme, ele se manifesta muitas vezes, às vezes até num culto da igreja, alguém vai lá e conta um testemunho, e o ciumento ali no banco, na cadeira da igreja, não ouve aquilo com prazer, porque ele pensa, puxa, para o outro Deus deu, para mim ele não deu. Aquela pessoa deu testemunho na área afetiva dela e eu estou aqui com meus traumas afetivos. Aquela pessoa deu um testemunho na área financeira e eu estou aqui no maior perrengue, na maior dificuldade, Durango aqui no bolso. E aquela pessoa está contando que comprou a segunda casa. Nasce um ciúme de despeito. É o ciúme humano, é o ciúme que é obra da carne, é o ciúme que é cultivado na vida da pessoa e gera tristeza nela, e gera raiva nela. Por quê? Porque o outro tem, porque o outro é, porque o outro foi abençoado e ela não foi. Quantas pessoas que na igreja ouvem um testemunho de cura e não se alegram pela cura de alguém? Por quê? Porque estão doentes. Elas estão doentes e alguém foi curado de uma forma milagrosa por Deus. E a pessoa conta o testemunho e a pessoa doente fica ali com raiva, fica ali com tristeza. É capaz até de dizer, está contando para se exibir. Por quê? Porque é uma pessoa que tem ciúmes. É uma pessoa que está andando com a manifestação da obra da carne na sua vida. Não é uma pessoa que ama e está vendo um irmão se perder para o mundo, e por amar aquele irmão tem ciúmes, porque vê que aquele irmão está indo embora, está deixando a fé, e então fica triste, e então fica com raiva da situação até, porque tem ciúmes daquela pessoa que ele ama. É assim que Deus tem ciúmes de nós, ele nos ama, e quando ele percebe que estamos tendo amizade com o mundo, ele tem o reflexo do ciúme, que é um sentimento de tristeza, e um sentimento de descontentamento e por ver aquela pessoa se afastar dele, Deus. Então nós temos sempre a manifestação dos ciúmes dessa forma, ou como um resultado da obra da carne,
ou como um resultado de uma vida no espírito. Todo mundo tem ciúmes. Não diga que não tem, todo mundo tem. Se não tem ciúme, é porque não ama. E se tem ciúmes por causa da prosperidade do outro, da felicidade do outro, é porque está andando na carne. Todos, de alguma forma, manifestam o ciúme em sua vida. A grande diferença de uma pessoa que tem ciúme na carne e outra que tem ciúme no espírito, é que aquela pessoa que tem ciúme no espírito, ela desemboca esse ciúme no espírito em disposição de perdoar. O amor leva a isso, é assim que Deus é. Olha a história de Deus com Israel, ele sempre corrige o povo, mas ele sempre está dizendo, eu quero dar uma nova chance, eu quero te perdoar, eu quero te receber novamente como filho. Deus está com ciúme de Israel, que se torna idólatra, se torna uma nação promíscua na espiritualidade, mas ainda assim ele está dizendo, mas eu amo, eu quero perdoar, eu quero reatar, eu quero voltar a essa situação. Esse é o ciúme de Deus. Agora, o ciúme carnal é um ciúme que desemboca em vingança. Sim, a pessoa que tem um ciúme carnal, esse ciúme da revolta, ela quer se vingar de alguma forma. A pessoa tem o que eu não tenho, eu quero que ela perca. Eu vou prejudicar ela, eu vou furar o pneu do carro dela novo, porque eu só tenho uma bicicleta e ela tem 2 carros. Eu quero ver o prejuízo dela. Aí a pessoa não dá testemunho, ela conta um pedido de oração com tristeza, bati meu carro, fundi o motor do carro. Aí ela se alegra, o ciumento se alegra. Ah, tá vendo? Não é tão santo como eu pensava. Deus não cuida tanto dele como eu pensava. É assim que o ciumento age. Ele se alegra com o sofrimento da outra pessoa, porque ele tem ciúme da alegria da outra pessoa. Portanto, o fato é que todos experimentam a sensação de ciúmes em relação às pessoas que amam. E os ciúmes é até um indicativo de amor. Quem ama vai ter ciúmes, mas é um ciúme perdoador, é um ciúme de zelo, é um ciúme de proteção, é um ciúme disposto a um relacionamento saudável. Não estou aqui nesse estudo, nessa pregação, para tentar ensiná-los a eliminar o ciúme. Eu estou te aconselhando, se você detectou um ciúme carnal na sua vida, a migrar, a manter o ciúme, mas agora ter um ciúme espiritual. Um ciúme que é o ciúme que Deus tem. Esse ciúme do zelo, esse ciúme do amor, esse ciúme que reflete no desejo de perdoar. Vamos orar, encerrando esse momento. Querido Deus e Pai, eu consagro esses minutos de pregação da Tua Palavra para a edificação dos irmãos, para a minha edificação, e eu peço que todos aqueles que valorizam esse tempo, e que se aplicam a ouvir atentamente a Tua Palavra como sendo a Palavra de Deus como ela é, com respeito, com zelo, com consideração, que essas pessoas, Senhor, sejam muito abençoadas. Que essas pessoas sejam agora cuidadas pelo Espírito da revelação, para que a mente e o coração delas sejam iluminados. E a palavra dessa mensagem tenha repercussão favorável na vida dessa pessoa. Eu oro por ela, eu oro pela sua família, eu oro pela sua casa, e eu peço que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento,
Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a Tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.